paz do Senhor, igreja, amém? Motivo de alegria estar podendo compartilhar uma palavra para edificação da vida dos irmãos. O presbítero André me jogou a oportunidade nessa noite, me passou essa responsabilidade. Eu vou estar aqui compartilhando uma palavra para edificação, crescimento da vida dos irmãos. E antes mesmo de estar dizendo para os irmãos aonde está essa palavra da noite, gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal. O canal da Batista Amor e Fé, esse espaço que tem abençoado muitas vidas. Toda quarta, toda sexta a gente compartilha uma palavra aqui nesse canal, né? Quarta e sexta são os dias que tem culto presencial na semana, na igreja. Até então estamos variando, né? Tem semanas que tem culto presencial na quarta, outra semana na sexta. Mas toda quarta, toda sexta tem uma palavra especial para cada pessoa que acompanha esse canal, né? E tem também as lives todo domingo, né? A partir das 7h30, né? Então, sinta-se à vontade aqui nesse espaço. Faça a sua parte enviando essa palavra para um amigo, um familiar, para uma pessoa que está precisando, que está com a vida, digamos que desajustada. Precisa de uma palavra de conforto, uma palavra que pode mudar a situação da vida dele. As palavras que têm sido compartilhadas nesse canal são palavras abençoadas, né? Muitas vezes é o presbítero, a pastora, a missionária. São palavras diretamente do céu, né? Para a vida de cada vida, né? Para a vida de cada irmão, na verdade, né? Então faça a sua parte, né? Se inscrevendo aqui, ativando as notificações, mandando para um amigo, para um familiar. Faça a sua parte, né? Ajudando a Batista Amor e Fé nesse desafio, né? Que é essa plataforma do YouTube, né? Você que está chegando aqui pela primeira vez, não só assista esse vídeo, né? Mas faça a sua inscrição. Sua inscrição é muito importante, muito grandiosa a sua inscrição, né? Para a gente poder crescer ainda mais, poder alcançar outras vidas, outras pessoas, né? Para esse vídeo aqui alcançar milhares de pessoas através do poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus, né? E a palavra que eu vou estar compartilhando para a meditação da igreja é Marcos capítulo 9, versículo 14. Antes mesmo de estar lendo essa palavra com os irmãos, vou estar orando nesse momento. Soberano Deus eterno, Pai, louvado e glorificado, engrandecido, exaltado é teu santo nome. Pai querido, Pai amado, te peço perdão, meu Pai, pelos meus pecados, Pai. Te entrego essa noite nas suas santas e poderosas mãos, te entrego essa palavra da noite, Pai. Mais uma palavra da noite ministrada nesse canal, Pai. De tantas palavras que já foram compartilhadas aqui, Pai. Te entrego, Pai, que essa palavra venha ao encontro de vidas, Pai. Que vidas venham a ser transformadas, Pai. Não pelo que eu vou falar, mas através do poder do Evangelho, Pai. O poder do Evangelho tem essa, digamos que, poder de transformar vidas, mudar a história, mudar destinos, Pai. Só o Senhor, Pai, tem esse poder, Pai, de mudar a vida de pessoas, Pai. A sua palavra, Pai, o seu Espírito, Pai. Toma essa noite nas suas santas e poderosas mãos, Pai. É que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, Pai. Assim vai dizer a palavra do Senhor. Marcos capítulo 9, versículo 14. O título aqui na Bíblia é A Cura de um Menino Endemoniado. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanho, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aqui já é algo que chama a atenção nesse texto, porque os discípulos em si estavam com Jesus boa parte do tempo, viram Jesus fazer tantas proezas, tantos milagres, e nessa situação em si, específica, eles não conseguiram, né, digamos que, desenvolver, né, tudo que eles estavam aprendendo aos pés de Jesus, né, porque depois que Jesus partisse, os discípulos que continuariam todo o ministério, né, toda a obra, né. E aqui eu pude já observar, né, porque quantas vezes falhamos, né, quantas vezes erramos dessa maneira, situações que
digamos que não é permitido errar, falhamos. Aqui discípulos que estavam com Jesus diariamente, vendo todos os milagres aos pés de Jesus, né? Uma coisa é você tá, digamos que, sob os cuidados de um líder, de um pastor, e outra você tá sob os cuidados de Jesus, né? Você tá ali do lado do mestre, vendo todas as coisas, tudo certinho, sabe? Tudo bem alinhado. E você, numa situação específica, você, não só você, mas todos os seus companheiros, né? Você não tá sozinho na jornada, não é tudo nas tuas costas, né? Tem pessoas ali contigo na caminhada. Um grupo de pessoas não desenvolve numa situação, né? Isso, primeiramente, é algo que me chamou a atenção nessa história. E vai dizer um pouco mais adiante. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. E aqui Jesus fala de uma maneira mais séria em si, né? Mais branda, porque Jesus, nessa situação, acredito eu que foi pego de surpresa, né? Quando o homem fala lá que trouxe o filho para os discípulos e tudo mais, né? Jesus aqui pode-se interpretar que ele é surpreendido, né? Quando o rapaz fala dessa maneira, né? Em relação aos discípulos, né? E ele fala dessa maneira tão séria, tipo, digamos que um alerta, né? Um alerta. Tipo assim, cara, vocês já estão desenvolvendo bastante, vocês estão vendo tantas coisas, vocês estão realizando e não podem falhar dessa maneira, não podem errar dessa maneira, né? Eu não vou estar aqui para sempre com vocês. E essa palavra bem pesada assim de Jesus, eu consigo olhar mais pro lado do alerta, sabe? Pra tipo assim, opa, desperta aí, fica ligado que isso aqui não pode se repetir. Sobre vocês está uma responsabilidade muito grande, que eu estou passando tudo para vocês, né? E vai dizer mais adiante. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele age assim, ele está assim? E o que eu achei interessante nesse versículo 20, quando vai falar assim: quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. É o quanto que a luz, né, nas nossas vidas, o poder de Deus que está sobre nós, incomoda as trevas, né? Não venha você me dizer que digamos que é uma situação comum a luz cruzando com as trevas, que não tem nada comum, não tem nada de normal nisso tudo. Em situações como essa, se tem essa diferença, né? Isso é bem nítido, é evidente. Aqui, só do espírito que estava na vida desse menino, digamos que dá de cara com Jesus, já digamos que sente a diferença no ambiente, em tudo ali, né? Talvez esse espírito tivesse cruzado com tantas pessoas no decorrer dessa trajetória e não surtiu nenhum efeito. Continua ali, quieto, mas quando cruzou com a luz, com o poder de Deus, com o poder do Evangelho, foi tudo diferente, né? E a gente tem que cada vez mais carregar essa luz. Essa luz na nossa vida tem que fazer diferença e incomodar as trevas. As trevas, ou um espírito que estiver sobre a vida de outra pessoa, tem que sentir uma diferença quando cruzar com as nossas vidas. Não é quando uma pessoa se manifestar e tudo mais, tem digamos que uma situação comum, né? A pessoa tá ali se manifestando e tudo mais, tem um espírito sobre a pessoa vai esbarrar contigo, que está caminhando diariamente, está buscando diariamente, tem a sua comunhão com Deus e vai ser uma situação normal, né? Não tem nada disso, né? Então, essa diferença que aconteceu nessa situação tem que acontecer nas nossas vidas também. As trevas, quando cruzar com as nossas vidas, quando bater de frente com nós, tudo que a gente tem dentro de nós, tudo que nós carregamos, seja a fé, seja a esperança, seja o amor de Deus, o poder do Evangelho, eles têm que sentir essa diferença, né? Tem que sentir essa diferença e se sentir incomodado, como esse espírito se sentiu incomodado logo quando cruzou com Jesus. Isso aqui para mim já é algo fundamental, né? Porque não era uma pessoa comum, né? Não era um espírito qualquer que estava na frente desse endemoniado, sabe?
Talvez se fosse outro espírito, outros espíritos ao redor do mundo, não teria nenhum efeito, né? Seria uma situação comum que não seria se destacada, né? Mas quando ele esbarra com Jesus, quando está de frente com Jesus, já sente a diferença, né? E é impossível as trevas lutar com a luz dessa maneira, né? A luz que tem esse poder de transformação, esse poder de libertação, não tem comparação, né? Então isso tem que cada vez mais ficar nítido em nossas vidas. Isso tem que cada vez mais ficar evidente na nossa história, no nosso semblante, no nosso ser e tudo mais. E vai dizer adiante. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Olha que loucura. Desde a infância, esse menino conviveu, né, com tudo isso. Um espírito querendo tirar a vida dele. Aqui, essa história em si, a gente pode trazer por dias atuais, né? Quantas histórias no mundo real em si que vivemos, já não ouvimos histórias como essa? Crianças que desde a infância tem esse espírito de perturbação, tem esse espírito ruim sobre a pessoa em si, algo inexplicável aos olhos humanos. Não envolve situação bem parecida com essa, né? E tem alguma coisa, tem digamos que algo que pode mudar toda uma situação como essa, né? Que vai ser um pouco mais adiante, que vai dizer assim. Para mim isso aqui é algo que muda todo o contexto de uma história, sabe? Que vai dizer assim. Mas, vou repetir o versículo 22, para os irmãos entenderem. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Cara, isso aqui para mim, a minha concepção, né? O Espírito visitando meu coração e tudo mais. Isso aqui para mim já é algo que define tudo, porque esse cara sabia quem era Jesus. Ele estava clamando pelo filho dele, como já comentei com vocês aqui, o filho dele está desde a infância com aquele espírito de perturbação. E quando ele está frente a Jesus, né? Quando Jesus está na situação, não eram os discípulos, ele fala dessa maneira, né? Se podes. E quantas vezes a gente já não orou ao Senhor, não clamou ao Pai, pedindo por um milagre, ou por um sonho, uma porta de emprego, uma faculdade, sabe? Alguma coisa dessa maneira. E oramos dessa maneira, se podes. Se podes. Tem uma diferença você falar dessa maneira e você falar de uma maneira mais de imposição, uma maneira mais da fé, algo do seu coração. O Senhor tem poder de realizar milagres, o Senhor tem poder de realizar sonhos. Esse cara se chegou a Jesus, tinha Jesus próximo a ele, podia ter falado de todas as maneiras diferentes possíveis, sabe? Fala, Senhor, Criador do céu e da terra, eu creio no seu poder. Eu sou pecador, mas eu acredito que o Senhor tem poder para curar o meu filho. Mas ele falou dessa maneira, se podes. Tanto que Jesus fala, se podes, tudo é possível ao que crê, né? E tem uma diferença nisso tudo, né? Essa resposta de Jesus já chama a minha atenção para tantas e tantas orações que eu já fiz na minha vida. Tantas orações que eu já orei dessa maneira. O que eu tô almejando é muito grande, é muito além, sabe? Então, eu não posso orar dessa maneira, eu não posso orar de uma maneira mais convicta. Eu tenho que orar, Senhor, se pode, se o Senhor quiser, sabe? Mas tem uma diferença nisso tudo, né? A gente tem que ter essa oração de imposição. Não é uma oração que a gente está, digamos que, afirmando que o Senhor tem que fazer e tudo mais. Mas a gente está só afirmando, né, que a gente tem fé que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, que Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então a gente não precisa orar dessa maneira como se fosse uma oração meio que a gente precisa, a gente quer, mas a gente está meio que na dúvida, sabe? Senhor, se pode, sabe? Se o Senhor quiser, né? O Senhor pode fazer esse milagre na minha vida, sabe?
sabe? Você está precisando, você sabe o que é melhor para sua vida, o Senhor sabe também o que é melhor para sua vida, acima de tudo. Mas aí tem uma diferença nisso tudo, né? Quando você faz essa oração de imposição, né? E aqui a palavra é bem clara, né? Tudo é possível ao que crê, né? Talvez você esteja precisando de uma porta de emprego. Você que está assistindo uma porta de emprego, uma porta na faculdade, né? Uma prova que você vai fazer, sabe? E talvez chegou o momento de você mudar esse detalhe na oração, no clamor. Sua oração não vai ser uma oração, digamos que, de exclamação, de você, tipo assim, você está colocando Deus na parede para fazer para realizar os seus desejos, os seus sonhos, nada disso. Você só está dando um passo a mais na sua oração. Você está mudando o destino da sua oração, né? Ao invés de você falar se pode, você vai dizer de outra maneira: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu creio no seu poder, eu creio na sua palavra, eu creio no poder do Evangelho, creio que o Senhor tem a capacidade de fazer o que quiser na minha vida. Eu acredito que esse milagre pode acontecer na minha vida, eu preciso, eu necessito, sabe? Talvez essa mudança na oração pode mudar a sua situação, né? Talvez uma coisa que você tenha esperado por tanto tempo, por tantos anos. Esse cara aqui sabia que era Jesus, se achegou a Jesus, viu toda a situação e falou dessa maneira, né? E rapidamente foi corrigido por Jesus. E vai dizer um pouco mais adiante: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha a diferença aí. Ele observa como falou, ele percebe a resposta de Jesus e fala dessa maneira. Aqui é um cara que sabe do jeito que falou, né? Não errou totalmente, vamos ser sinceros, não errou totalmente. E aí ele fala dessa maneira, que ele crê e pede ajuda pro Senhor naquela situação e também na incredulidade. Isso talvez seja uma coisa tão simples que ele vai falar depois, mas é de alguém que reconhece a incredulidade, mesmo estando diante o Mestre, diante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muitas das vezes a gente ainda tem essa incredulidade nas nossas vidas. A gente acha que não vai acontecer, que não vai ser realizado. E a gente cada vez mais tem que orar para essa incredulidade ir embora das nossas vidas. A gente chutar isso bem para longe, ter distância disso nas nossas vidas. E vai dizer assim, vai continuar dizendo no versículo 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém, irmãos? Uma palavra em si linda, nesse desfecho aqui, então. É uma palavra tão simples, né? Com muitos ensinamentos para nossas vidas, né? A questão da maneira que se colocamos para o Senhor em oração, sabe? Nós, como cristãos, temos que ter essa luz, esse brilho, que quando as trevas se esbarrar com nossas vidas, já sentir uma diferença, sentir que não é uma pessoa qualquer que está ali na frente dele, sabe? Mas uma palavra cada vez mais transformadora, né? Um evangelho simplesmente incrível, né? E essa palavra aqui, tão simples, né? Tão discreta em si, traz tantos ensinamentos, né? Então é isso, irmãos. Guarda essa palavra no teu coração, deixa que o Senhor venha entrar no seu coração, na sua vida. Leva essa palavra contigo no dia a dia. Não deixa que a incredulidade, todas essas coisas tirem sua fé, né? Deixe de você acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, no que você almeja. Saiba se colocar ao Senhor em oração. Observe a sua maneira de orar, se você está se colocando ao Senhor certo, se as palavras estão realmente certas, ou se você está falando igual esse cara aqui, né? Amém, irmãos? Soberano Deus eterno, Pai, louvado e glorificado, engrandecido, exaltado é teu santo nome. Pai querido, meu Pai amado, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Uma palavra linda, Pai, de transformação na vida de um jovem que tinha um espírito de perturbação sobre a sua vida. Pai, em si que
não tinha, digamos que, tanta fé que poderia acontecer, digamos que esse milagre, mesmo estando perto do Senhor, sabe? Muitas das vezes erramos dessa maneira, a incredulidade, é o tempo de espera, às vezes achamos que não vai acontecer, Pai, mas nos dê cada vez mais fé, Pai. Tira cada vez mais a incredulidade do nosso coração, não deixe que isso venha habitar nas nossas vidas, Pai. Também te peço que a luz do seu Espírito, Pai, a luz do seu poder, do Evangelho, venha cada vez mais sobressair nas nossas vidas, Pai. Que as trevas têm que cada vez mais sentir essa diferença, Pai. Quando cruza com um servo de Cristo, quando cruza com um cristão, quando cruza com um cara que tem a sua comunhão, tem a sua busca, tem o seu relacionamento, Pai. Obrigado, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, Pai. Essa palavra vem em encontro de pessoas, Pai, de vidas, Pai. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Pai. Eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus.